O mundo está cheio de mistérios que desafiam a razão e abalam a alma. Hoje, vamos mergulhar em um dos mais enigmáticos da aviação. Prepare-se para conhecer o caso que ainda intriga o planeta. Na madrugada de 8 de março de 2014, o voo Malaysia Airlines MH370 decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, rumo a Pequim, na China. A bordo estavam 239 pessoas, passageiros de 14 nacionalidades diferentes, além de 12 tripulantes. Tudo parecia ser mais uma viagem rotineira de pouco mais de 6 horas. Mas apenas 40 minutos após a decolagem, algo inexplicável aconteceu. O avião simplesmente desapareceu dos radares. A última comunicação registrada foi uma mensagem de rádio aparentemente tranquila, enviada pelo copiloto. Boa noite, Malaysian 370. Poucos minutos depois, o contato foi perdido. O que deveria ser uma simples travessia aérea se transformou em um dos maiores enigmas da história da aviação. As primeiras buscas começaram imediatamente no Mar do Sul da China, onde se acreditava que o avião teria caído. Mas à medida que as horas se transformaram em dias e os dias em semanas, uma verdade perturbadora se tornava evidente. Não havia nenhum sinal do avião, nenhum destroço, nenhuma caixa preta, nenhuma explicação. A ausência de respostas abriu espaço para algo ainda mais inquietante. As teorias de conspiração. Estaria o avião escondido em algum lugar secreto? Teria sido sequestrado? Ou estaria ligado a experimentos militares? O desaparecimento do voo MH370 rapidamente deixou de ser apenas uma tragédia aérea e se transformou em um mistério global, mexendo com famílias, especialistas e curiosos em todos os cantos do planeta. E hoje, mais de uma década depois, novas buscas reacenderam a esperança a menos e também as teorias. Quando o MH370 desapareceu, o mundo entrou em alerta. Mais de 26 países participaram das operações de busca, utilizando navios, aviões militares e até satélites. Foi a maior operação de busca da história da aviação. No início, acreditava-se que o avião havia caído no Mar do Sul da China, sua rota natural. Mas logo surgiu um detalhe estranho. Os radares militares detectaram que, após perder contato, o avião mudou bruscamente de rota. O Boeing 777 fez uma curva inesperada para o oeste, atravessando a Malásia e seguindo em direção ao Oceano Índico. Essa descoberta aumentou ainda mais o mistério. Por que a aeronave teria alterado o trajeto de forma tão repentina? Sem respostas claras. Especialistas começaram a se dividir em hipóteses. Falha técnica catastrófica. Menos alguns acreditavam que uma pane elétrica ou incêndio teria incapacitado a tripulação, deixando o avião voando no piloto automático até cair no oceano. Outra teoria era de que o avião havia sido sequestrado, talvez por terroristas ou até mesmo por alguém da própria tripulação. Mas nenhum grupo jamais assumiu a responsabilidade. Suicídio do piloto. A teoria mais polêmica envolvia o capitão Zahari Ahmad Shah, segundo investigações. Ele teria simulado rotas semelhantes em seu simulador de voo particular, levantando suspeitas. Contudo, familiares e colegas sempre negaram qualquer indício de que ele estivesse em crise. Interceptação militar. Alguns investigadores independentes sugeriram que o avião poderia ter sido abatido por engano durante exercícios militares na região. Mas, novamente, nenhuma prova foi apresentada. Enquanto isso, famílias das vítimas se viam presas em um ciclo doloroso de esperança e desespero. Sem destroços, não havia corpo, não havia luto, apenas silêncio. Foi somente em 2015, mais de um ano após o desaparecimento, que o primeiro destroço foi encontrado. Uma peça da asa conhecida como flaperon, que apareceu na ilha de Reunião, no Oceano Índico. Esse achado confirmava que o avião havia realmente caído no mar,
mas não explicava por que nem como isso havia acontecido. E foi nesse vazio de respostas que surgiram as teorias mais obscuras, envolvendo governos, experimentos secretos e até conspirações globais. Com a falta de provas concretas, o caso MH370 rapidamente ultrapassou os limites da investigação oficial e mergulhou no terreno das teorias conspiratórias. E algumas delas são de arrepiar. 1. O sequestro militar secreto. Há quem acredite que o avião foi interceptado e levado para uma base militar. Um dos locais mais citados é a misteriosa ilha de Diego Garcia, no Oceano Índico, que abriga uma base norte-americana. Teóricos apontam que a mudança de rota do avião poderia indicar justamente uma direção para essa ilha. Mas por que sequestrar um avião comercial cheio de civis? A teoria sugere que havia passageiros importantes a bordo, talvez cientistas ou militares com informações confidenciais. 2. O voo fantasma. Outra teoria sugere que uma falha despressurizou a cabine, deixando todos inconscientes. O avião teria seguido em piloto automático por horas, até esgotar o combustível e cair no oceano. Embora soe plausível, muitos questionam. Se fosse apenas isso, por que não houve nenhum pedido de socorro? 3. Experimentos tecnológicos. Alguns acreditam que o MH370 foi vítima de uma arma secreta ou teste de tecnologia de invisibilidade. O sumiço abrupto dos radares alimenta essa narrativa. Para os conspiracionistas, governos poderosos poderiam ter usado o voo como cobaia para algo que o mundo jamais deveria ver. 4. Hackeamento da aeronave. Com a modernização dos sistemas, aviões se tornaram cada vez mais dependentes de softwares. Assim, surge a teoria de que o MH370 teria sido hackeado remotamente. Hackers poderiam ter assumido o controle do Boeing 777, desviando-o sem que a tripulação pudesse reagir. Mas, a mando de quem? 5. Encobrimento internacional. Talvez a teoria mais assustadora seja a de que todos os governos envolvidos sabem mais do que revelam. Afinal, como é possível que, em plena era dos satélites, drones e radares ultramodernos, um avião comercial com 239 pessoas simplesmente desapareça sem deixar rastros? O silêncio e as contradições das autoridades só alimentaram a ideia de que a verdade foi escondida. Essas teorias, embora sem provas definitivas, ganharam força porque refletem um medo coletivo, de que estamos à mercê de forças muito maiores, sejam elas tecnológicas, militares ou políticas. E no caso do MH370, cada detalhe não explicado abre espaço para a imaginação mais sombria. Anos se passaram desde aquele 8 de março de 2014. E ainda hoje o MH370 continua sendo um dos maiores mistérios da aviação moderna. Destroços foram encontrados em praias de ilhas distantes, confirmando que o avião realmente caiu no oceano. Mas o local exato do impacto, assim como as causas reais do desaparecimento, permanecem desconhecidos. O mais intrigante é que, em pleno século XXI, com satélites monitorando cada canto do planeta, um avião inteiro com 239 pessoas simplesmente sumiu. Isso é um lembrete perturbador de como, mesmo com toda a tecnologia, ainda existem lacunas enormes em nosso entendimento do mundo. Para as famílias das vítimas, o mistério se transformou em dor eterna. Muitos nunca tiveram a chance de se despedir. E a cada novo boato ou teoria, Ferida Sey-Hiber. O MH370 não é apenas um acidente aéreo não resolvido. Ele é um símbolo da fragilidade humana diante do desconhecido. Um lembrete de que a verdade, às vezes, pode estar bem diante de nós, mas ser cuidadosamente escondida. E então, o que realmente aconteceu com o voo MH370? Foi apenas um trágico acidente? Ou estamos diante de um dos maiores encobrimentos da história moderna? A resposta é com você. Verdade
ou ficção.